Deseja-se estimar o número médio de frases em anúncios de revistas. De estudos anteriores, sabe-se que a distribuição é normal, com desvio padrão igual a 5 frases. Quantos anúncios de revista devem ser incluídos na amostra se você quer ter 95% de confiança e não errar mais do que uma frase da média populacional? Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui nessa frase. De estudos anteriores. Quando ele fala isso, de estudos anteriores, ele está querendo dizer que a próxima informação que ele vai te passar é algo populacional. Então, a próxima informação que ele passou aqui, desvio padrão igual a 5 frases, ou seja, é o sigma, o desvio padrão populacional, que é igual a 5 frases. Quantos anúncios de revista devem ser incluídos? Ou seja, quando ele pergunta quantos anúncios devem ser incluídos na amostra, ele está querendo que a gente calcule o N. Se você quer ter 95% de confiança, então esse 95% aqui, na verdade é o nosso gama, que é 0,95. E não errar, agora vem uma informação importante, e não errar mais do que uma frase. Isso daqui é o erro. Mas o que é o erro quando a gente olha para a formulinha do intervalo de confiança? Então vamos relembrar. A formulinha, quando a gente está montando um intervalo de confiança para a média e conhece o desvio padrão ou conhece a variância da população. A fórmula é essa aqui. Intervalo de confiança é igual a x barra mais ou menos o z crítico, que multiplica o sigma sobre raiz de n. Muito bem. Tudo que vem à direita do mais ou menos, ou seja, tudo isso aqui, é justamente o nosso erro. Então, se eu quiser, eu posso até escrever assim, o erro nada mais é, peraí que ficou ruim aqui, do que o z crítico vezes o sigma sobre raiz de n. Bom, no caso nosso aqui, ele está falando que o erro não pode ser maior do que 1. Então, vamos supor que seja exatamente igual a 1. O z crítico, a gente vai ter que obter da tabelinha da normal padrão. O sigma, vamos deixar um espacinho aqui, o sigma ele deu, e o n a gente quer. Então, a gente vai ter que resolver uma equação. Mas antes disso, vamos fazer um esqueminha aqui, Vou desenhar uma curvinha da normal, ficou meio torta, mas tudo bem. Vamos pôr o zero aqui. Aqui a gente tem no eixo x um valor z crítico, e aqui eu tenho o mesmo valor, só que negativo. O nosso gama é de 95%, certo? Então, tudo isto aqui, é o nosso gama, ou seja, tudo isso aqui vale 0,95. No caso da nossa tabela da normal padrão, ela trabalha sempre com valores do zero até um certo número. E esta área aqui, ou esta probabilidade, nada mais é do que essa parte verde, que é 0,95 dividido por 2. Então, se você pegar 0,95 e dividir por 2, vai dar 0,475. Então, você tem que pegar este valor no meio da tabela e, a partir disso, obter o valor de z. Então, vamos lá para o meio da tabela. 475, está aqui, exatamente ele. Se não tivesse exatamente ele, a gente pegaria o mais próximo dele. Se você jogar aqui para cima, você vai cair aqui no 6. Se você, a partir desse número, jogar aqui para o lado, você vai obter o 1,9. Isso significa que o nosso z crítico é igual a 1,96. Então, vamos voltar aqui. Esse z crítico é igual a 1,96. E é este número que eu vou ter que colocar aqui no lugar do z crítico. 1,96. Bom, agora é só resolver essa equaçãozinha aqui. Na verdade, aqui, eu vou só fazer essa passagem para te mostrar uma coisa. Puxar um traço maior. 1,96 vezes 5 sobre raiz de n, tá? Então, essa parte aqui de cima e essa parte de baixo são iguais.
Vamos então aqui multiplicar em cruz. Lembrando que aqui embaixo tem um 1. Então você vai ficar com, vamos continuar aqui do ladinho, ó. 1 vezes raiz de n vai dar raiz de n, que é igual a 1 vezes esta multiplicação. Então vamos fazer essa continha aqui. 1,96 vezes 5. 9,8. Então raiz de n igual a 9,8. Como que a gente elimina essa raiz aqui? Para sumir com essa raiz, basta que você eleve os dois lados da igualdade ao quadrado. E aí, essa raiz vai cortar com esse 2 aqui. Então, do lado esquerdo sobra só o n, e do lado direito vai dar 9,8 ao quadrado. Então, vamos lá. 9,8 ao quadrado, 96,04. 96,04. Bom, não dá para você analisar 96,04 coisas. No caso aqui, a gente está falando em termos de frases. Não tem como você selecionar uma amostra de 96,04 frases. Ou é 96, ou é 97, ou é 98. Tem que ser um número inteiro. Neste caso aqui, o que eu vou ter que fazer? Ah, eu vou arredondar para 96? Não. Sempre que você está calculando um erro máximo, você vai arredondar para cima. Por que eu vou ter que arredondar para cima? Bom, vamos analisar aqui a nossa igualdade. Pensa o seguinte, ó. Conforme este n aqui aumenta, o n está embaixo, está num denominador. Portanto, conforme esse número aqui de baixo dessa divisão for maior, o resultado da conta, que na verdade é o e, vai ser menor. E da mesma forma, conforme o n é menor, o e fica maior. Se eu pegar esse número e arredondar para baixo, ou seja, se eu arredondar para 96, o erro ele vai ficar maior do que esse número 1 que a gente tinha aqui. Tá? Então, cuidado, você não vai fazer esse arredondamento para menos se você tem um erro. Pode ver aqui no enunciado que ele está falando não errar mais do que, ou seja, o erro máximo é igual a 1. Eu não quero um erro de 1,001. Então, para que este erro seja ou 1 ou menor que 1, se eu for mexer no n, eu tenho que mexer para cima, ou seja, eu tenho que aumentar o n. Por isso que eu pus aqui que eu tenho que arredondar para cima. Se eu aumento o n, que é a flechinha azul, o e diminui. Então, neste caso aqui, eu vou trabalhar com um n igual a 97 frases. E aí, o meu erro ele não vai ser exatamente 1, ele vai ser um pouquinho menor do que 1, mas está coerente com o que pede o enunciado.